Olá amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses, eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é o que era o espinho na carne de Paulo. Também estaremos tratando sobre questões que são importantíssimas, como por exemplo, nós estaremos tentando elucidar o que deve ter sido o mensageiro de Satanás que afligiu tanto a Paulo, ou quais podem ter sido esses mensageiros, e também estarei falando sobre uma coisa que certamente acontece com você, meu querido, o espinho na sua carne, aquela situação que você vê que lhe incomoda e que muitas vezes quer te fazer parar. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. Todos os cristãos, cada uma pessoa nesse planeta Terra tem o seu espinho na carne. Eu espero que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo e que a vontade de Deus seja manifesta em sua vida por meio desse canal. Fique comigo aqui no Hipóteses. O texto de referência para o vídeo de hoje encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 ao 10. E diz o seguinte: "E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido é que sou forte." O que era o espinho aos olhos de Paulo? Paulo descreve da seguinte maneira: um mensageiro de Satanás para me atormentar. Isso é o que Paulo descreve. Talvez Paulo esteja se referindo a um possível perseguidor que estava ali causando dor e sofrimento em seu ministério. Pode ser que seja um judeu, alguém que não aceitava que a obra de Cristo ganhasse forma dentro das comunidades onde o judaísmo parece ter forte influência. Ou quem sabe, um funcionário do Império Romano que via em Paulo uma ameaça às práticas religiosas pagãs e constantemente estava perseguindo para impedi-lo de pregar a mensagem de Cristo ressuscitado. Também pode ser que, como Paulo estava na Macedônia e este território pertencia à Grécia, que pertencia ao Império Romano, e lá a cultura do povo era adoração aos deuses. E quando Paulo chega nesse lugar, é possível que as pessoas começaram a persegui-lo, como era de costume, os lugares onde Paulo chega, e sofrer ou ser vítima de constantes violências. Por isso, Paulo ele usa a expressão um mensageiro de Satanás. Isso para indicar que havia dentro da comunidade pessoas que estavam tentando impedir que a mensagem de Deus chegasse e invadisse aquela cultura e que pudesse libertar as pessoas da ignorância das trevas, levando-os para o reino da luz na pessoa de Jesus Cristo. Logo, o que podemos concluir é que o mensageiro de Satanás que Paulo fala parece ser uma expressão que enquadra-se possivelmente a uma pessoa ou um grupo de pessoas religiosas, ou abrangendo um pouco mais, pode ser até o Império Romano, que via Paulo e a mensagem de Cristo como sendo algo ameaçador aos seus domínios. Então, podemos descartar o mensageiro de Satanás como sendo uma entidade espiritual que estivesse perseguindo Paulo, algo sobrenatural que vinha e o atacava. Isso fica descartado. Pode sim haver uma influência do plano espiritual, e eu acredito que sim, mas Paulo ser atacado por uma força que o oprimia da seguinte forma: o esbofeteava, o afligia, isso parece estar descartado dentro das Sagradas Escrituras. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? O espinho na carne de Paulo, aos seus olhos, parecia ser uma situação que já o estava incomodando há um certo tempo. Nós vemos que Paulo ele fala que eu já orei 3 vezes ao Senhor para que ele me livrasse disso e nada aconteceu. Aos seus olhos, tal situação estava prejudicando o andamento em seu ministério. Todavia, aquilo que era visível era a forma pela qual Jesus estava ensinando a Paulo como ele deveria depositar sua confiança em Cristo e não em sua própria força.
A partir desse ponto, Paulo tem uma conversa com Jesus e o Senhor revela para ele todo o jogo, abre o jogo para ele e diz, o que é o espinho na carne, Paulo? Para que ele serve? Jesus ele diz para Paulo que o seu poder só se manifestaria no momento de reconhecimento de total dependência de Paulo com relação à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, no momento de suas fraquezas. Isso quer dizer que o poder de Cristo ele se manifesta de maneira espiritual, porque ele é de um plano espiritual, de natureza espiritual, e não num plano material. Por isso que Jesus ele disse para Paulo que a minha graça te basta. Em outras palavras, a minha presença, a presença do Espírito Santo, a minha presença, Paulo, é mais que suficiente para que você consiga continuar e completar a sua jornada. É nas fraquezas que o Espírito Santo agia poderosamente na vida de Paulo, isso quando não havia mais forças ou condições para Paulo continuar a jornada. É aí que o Espírito Santo entrava e fazia com que ele conseguisse realizar coisas sobrenaturais, dar continuidade ao ministério, à obra de Cristo. Sem as fraquezas, nos sentimos autossuficientes e aí damos lugar para que a soberba invada nossos corações e começamos a achar que aquilo que estamos fazendo com o poder de Cristo é algo que pertence a nós, ou seja, aquilo que fazemos é mérito nosso. O espinho na carne de Paulo, ao que tudo indica, é possivelmente a sua natureza humana, a condição de pecador inerente a todo ser humano que vive no planeta, que vive nesse mundo. Depois de Paulo ouvir a Jesus, imediatamente ele entendeu qual era a função do espinho na carne e ele enfatiza qual é a função e a necessidade de haver um espinho na carne em sua vida para que haja um real crescimento espiritual em seu ministério. Paulo, ele não quer mais abrir mão do seu espinho na carne, porque é ele que traz um real e pleno conhecimento do poder do Espírito Santo manifestando-se diretamente em sua vida. Então não há por que reclamar do espinho da carne. Eu sei que parece ser complicado viver com os problemas dessa vida, com as dificuldades, com as situações que nos causam dor e sofrimento, mas é nessas situações que a graça do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesta e Jesus vai nos falar e confortar com a seguinte palavra: a minha graça te basta. Então, Paulo diz para nós o que ele considera ser o espinho na carne. Vejamos o que é o espinho na carne para Paulo. Fraquezas, ofensas, necessidades, angústia e perseguição. Essas são só algumas das situações que Paulo listou nesse texto, dentre as tantas outras que serviram como aprendizado para Paulo. Cada situação que Paulo passou e que o incomodou, que o massacrou, que o humilhou, que o fez se sentir cada vez mais fraco como ser humano, essas foram as situações que mais o levaram para perto de Deus. Foram os momentos em que a graça de Cristo se manifestou na vida de Paulo. Então, a Bíblia está cheia de espinhos na carne e na vida de cada um que decide seguir a Cristo. Cada situação que serviu como aprendizado, que o Espírito Santo se manifestou na sua vida, foi o seu espinho na carne. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo ele fala sobre ele ter aprendido a conviver com as mais diversas situações. Ele aprendeu a viver tendo necessidades com relação a alimento, moradia, roupas. Ele também aprendeu a padecer com as fraquezas, com as enfermidades. E em 2 Coríntios capítulo 11 e 25, nós vemos Paulo dando uma lista de coisas que lhe aconteceram e que lhe causaram grandes prejuízos, como ele foi açoitado por várias vezes, ele levou surras, ele foi perseguido por judeus. Ele também sofreu naufrágios, passou mais que 24 horas no mar à deriva. Então, Paulo, ele com certeza, ele padeceu por muitas situações e cada uma dessas ficou clara que o Espírito do Senhor estava junto com ele, confortando. Essas são mais algumas das situações que foram alguns dos espinhos da carne em Paulo. Lamentavelmente, muitos têm levantado teorias confusas e às vezes até antibíblicas para tentar explicar aquilo que já está esclarecido na própria Bíblia pelo próprio apóstolo Paulo.
na sua fala que dá a conclusão para o texto, no versículo 10. Então, espero que tenha ficado claro as explicações, os textos. Por que eu não trouxe aqui detalhadamente, tentando explicar cada uma das teorias que as pessoas têm levantado para dizer que o espinho da carne é isso ou aquilo, coisa e tal? Porque eu acho necessário, ou bem mais plausível, mostrar o que é o espinho na carne, de acordo com a Bíblia, do que mostrar aquilo que não é, de acordo com os homens. Deixe o seu like, comente aí e até a próxima aqui no canal Hipóteses. Tchau!